Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar hoje o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, né, assim que roda lá no YouTube, aí do Zoom para o YouTube, por volta de 21h15, por aí. Bom, pedimos que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para os outros que se interessem por esse assunto, né? Peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Vou colocar então o nosso capítulo 1 hoje, estamos começando o capítulo 1, o resumo na tela. Vou lendo e vou comentando, porque tem algumas coisas que eu já vou falando ao longo da leitura. Coloquei várias observações, depois a gente só comenta os casos, né? E antes de começar aqui, eu quero lembrar o seguinte, que antes o Manuel Filomeno de Miranda vai começar a falar da vida dele. Então, só para lembrar, né, que o Miranda, ele tomou conhecimento da doutrina espírita em 1914, quando ele tinha 38 anos. Ele ficou debilitado por uma enfermidade e foi curado com passes e água frutificada pelo médium Saturnino Flavilla, da cidade de Alagoinhas, complementando a cura com alguns remédios da flora medicinal nessa época. Deixa eu ver quem é que está no áudio aí para poder desligar um áudio que está aí. Espera um minutinho. Quem está com o áudio ligado, por favor, desliga para a gente poder ficar só com o som da. Eu estou achando aqui. Pronto, achei. Então ele foi curado, aí ele conheceu a doutrina espírita, e nessa época ele foi para Salvador e conheceu José Petitinga, que o convidou para frequentar a União Espírita Baiana. A partir daí, Miranda interessou-se pelo estudo e prática do espiritismo, tornando-se um dos mais firmes adeptos dos seus ensinamentos. Sua desencarnação ocorreu aos 66 anos, dia 14 de julho de 1942. Então, de 42 até 1970, Divaldo conta que nesse ano de 70, no mês de janeiro, apareceu o espírito Manuel Filomeno de Miranda dizendo que, na Terra, havia trabalhado na União Espírita Baiana, atual federação, tendo exercido vários cargos, dedicando-se especialmente à tarefa do estudo e da mediunidade e da obsessão. Estudo da mediunidade e da desobsessão, os dois juntos. Quando ele chegou ao mundo espiritual, Divaldo contando, ele foi estudar mais profundamente as alienações por obsessão e as técnicas correspondentes da desobsessão. Aí, convidado por Joana de Ângeles para trazer o seu contributo em torno da mediunidade, da obsessão e desobsessão, ele ficou quase 30 anos realizando estudos e pesquisas e elaborando trabalho que mais tarde iria reunir em livros. Então você vê que ele desencarnou em 42, só em 70 que ele foi conversar com o Divaldo, isso mesmo porque a Joana de Ângeles autorizou ele, né? No caso, ele estava estudando com essa equipe de Joana de Ângeles também, durante 30 anos estudando, e aí que ele foi para começar a ditar os livros para o Divaldo. Então, esse capítulo agora, o capítulo 1, começa o Miranda falando assim: quando a desencarnação me tomou o corpo,
Encontrava-me profundamente interessado em estudar certos comportamentos alienados das criaturas humanas sob a luz do Espiritismo. Dedicando-me na Terra, durante algumas décadas, às experiências mediúnicas, nelas encontrara celeiros de esclarecimentos para um sem número de interrogações que me bailavam na mente. Constatara a excelência da terapêutica desobsessiva, recuperadora, dirigida a espíritos profundamente enfermos, que se renovavam, e acompanhara reflexos problemas da loucura que derivavam de conúbios obsessivos de longo curso, cujas origens remontavam a reencarnações anteriores, quando se instalaram as matrizes da luta infeliz. Ao mesmo tempo, sempre me despertaram a atenção as comunicações de entidades que se apresentavam com modismos singulares. E modismos aqui quis dizer no significado de locução peculiar a uma língua. Ele estava fazendo uma alusão à linguagem dos pretos velhos. Então ele já se interessava disso já quando estava encarnado, tá? Agora ele estava, né? Tá contando que quando ele estava encarnado que ele se interessava. E isso atado às lembranças, apresentava com esses motivos singulares atadas às lembranças do sincretismo religioso que viveram. Ela mistura, né, que a gente já viu no capítulo anterior, no estudo anterior, que é uma mistura, né, que eles viveram, né, essas entidades, assumindo posturas que me pareciam esquisitas, preservando nos diálogos os vocábulos africanistas e tomando atitudes que eram remanescentes dos atavismos animistas dos quais procediam. Então, ele está contando das comunicações das entidades, essas reuniões mediúnicas, certo? Que ele participava. Aí ele conversando com o José Petitinga, que era o diretor da casa espírita que ele frequentava, eles dois examinavam juntos tais questões com respeito e interesse, deixando espaço para futuros estudos e mais amplas apreciações desses comportamentos. Após a desencarnação, passado o período de adaptação na esfera nova a que fui submetido, reintegrado no serviço de autoiluminação e de auxílio fraternal, passei a colher maior soma de informações, anotando experiências que agora me capacitavam a uma cuidadosa apreciação dos mecanismos dos cultos afro-brasileiros, tanto quanto de certas crendices e superstições tão do gosto das gentes de todos os países, que preservam esses hábitos e se lhes dedicam à divulgação. Com a doutrina espírita, eu aprendera que a revelação da verdade é sempre gradativa e que, de período em período, missionários do amor e da sabedoria se reencarnam com o objetivo de promover o progresso cultural, científico, social e especialmente religioso dos homens, procurando libertá-los das amarras com a retaguarda e com a ignorância. Mesmo com esse conhecimento, constatava que, não obstante as sábias diretrizes da revelação espírita, permanecem as práticas primitivas, aqui no sentido de primárias, não é no sentido de ser de ignorância, né? Mas é primárias, as primeiras de muitos cultos, alguns extravagantes, outros semi-bárbaros, e mais outros ainda, envoltos em mistérios, em pleno período de glórias da ciência e da tecnologia. Os longos anos de meditação e pesquisa dos fenômenos anímicos e mediúnicos facultaram-me equilibrada apreciação dessas manifestações socioantropológicas, mediante as quais incontáveis criaturas de ambos os lados da vida cultuam Deus conforme suas possibilidades intelecto-morais e comportamentais. Assim, não me fortei a realizar investigações in loco em várias escolas de fé religiosa, convicto de que fora da caridade não há salvação, conforme prescrever Allan Kardec, e não pela forma da crença ou do culto a que se aferra o indivíduo. Então, Miranda está contando que ele também continuou fazendo essas pesquisas, né? E foi visitando essas várias escolas de fé religiosa. Aqui eu vou entrar agora com um comentário, porque eu vi um vídeo
Já tinha esse vídeo um tempo já atrás. Eu vou colocar também no grupo para vocês acessarem e assistirem depois ele completo, do Jacob Strovão, foi em outubro de 2020, sobre animismo. E ele dá várias explicações. Eu assisti, digitei tudo que tinha a ver com o nosso estudo aqui e vou colocar aqui agora para a gente, para enriquecer aqui o estudo, né? Porque muita gente, né, muitos espíritas confundem o que que é animismo e aí acabam colocando um conceito errôneo. Então vamos ver a diferença entre os fenômenos anímicos e mediúnicos. Então, o animismo em geral é traduzido erroneamente como um defeito do médium ou mistificação, que o médium está fazendo, né? Uma mistificação. O animismo deriva da palavra ânima, que vem do latim e corresponde ao termo alma e ouvida. A ideia de animismo ela foi desenvolvida pelo antropólogo Sir Edward Tylor através do seu livro de 1871, com uma teoria, que isso aí é logo depois de Kardec, né? Com uma teoria antropológica. Então a gente sabe que quem trouxe o livro, a palavra animismo, vai aparecer aqui agora, foi Aksakov. Mas esse Sir Edward, ele já vem, na teoria antropológica dele, ele fala sobre animismo. E o pesquisador russo, Alexandre Aksakov, usou a palavra animismo para definir certa categoria de fenômenos quando ele escreveu o livro Animismo e Espiritismo, que foi publicado em 1890, então bem depois, né? Só que o Alexander, ele começou a estudar os fenômenos espíritas em 1855, então até antes do Livro dos Espíritos, né? Fazia lá, ele estava assistindo às reuniões, e ele se encontrava naquela época na Alemanha em missão diplomática. E aí depois ele continuou, foi colaborador de William Crookes nas experiências de materializações do espírito de Kate King e fez parte da comissão de Milão para a investigação dos fenômenos produzidos por Eusapia Palladino. Ele era um estudioso e fez esse livrinho aqui que se chama Animismo e Espiritismo. Na época de Kardec, muitos acreditavam que os fenômenos mediúnicos, também chamados fenômenos espíritas, de psicografia, psicofonia, evidência, eram resultados do acesso do médium ao seu subconsciente, fazendo isso involuntariamente. Alguns acreditavam nisso, né? Não acreditavam que existia um espírito ali junto. E Kardec investigou o assunto e verificou que realmente existia a manifestação da alma do médium. Para esses fenômenos, Kardec usou a expressão emancipação da alma. Na emancipação da alma, ela entra em contato com o plano espiritual, realizando atividades que não são mediúnicas, já que a mediunidade se refere a uma intermediação de um pensamento de um espírito. Por isso que médium está fazendo uma intermediação. Portanto, as ações extracorpóreas do homem, permitindo efeitos físicos como telepatia, que é a captação de um pensamento externo, a telecinesia, que é a movimentação de objetos, a vidência, o desdobramento do espírito, que chama de emancipação da alma, a materialização, a bicorporeidade, todos esses são fenômenos anímicos, não são fenômenos mediúnicos, são anímicos, que é a alma do médium que está emancipada e realizando uma ação diretamente do próprio espírito. O psiquiatra Carl Gustav Jung, que nasceu em 1875 e só morreu em 61, ou seja, durante o tempo dele de trabalho, ele estudou, né, esse termo, ânima, e ele caracterizou da seguinte maneira: ânima é a expressão ou a personalidade que o ser encontra em seu inconsciente. E aí já é uma visão da parte da psicologia, né? E o fenômeno mediúnico, nós sabemos que é quando a pessoa, o médium, intermedia o pensamento de uma entidade, permitindo assim a realização de fenômenos como a psicografia ou a psicofonia, no caso, pela incorporação. No livro dos Médiuns, Kardec, no capítulo 19, item 223, ele pergunta: como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou outro? E a resposta foi: pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. Então, pela circunstância, pela linguagem que o espírito colocar ali, que ele está perguntando, né, se é o espírito ou se é o outro, se é o médium, você vai distinguir. E aí continua respondendo: no estado de sonambulismo
ou de êxtase é que principalmente o espírito do médium se manifesta, ou seja, terá o animismo, porque então se encontra mais livre, ele está mais afastado do corpo, quando ele está no estado de sonambulismo ou de êxtase. No estado normal, que seria no fenômeno mediúnico consciente, é mais difícil de acontecer o animismo. E aí é uma coisa interessante, porque aí o espírito está mais junto do corpo. E aí o Jacobson comenta que nesse caso, como por exemplo da psicografia, da psicofonia consciente, o médium não seria capaz de um transe anímico, pois terá mais dificuldade de acessar informações do seu subconsciente. Achei interessante porque achava que era o contrário. Quanto mais ele está mais perto, está no fenômeno consciente, ele também não consegue acessar ali a parte do inconsciente dele. Mas, porém, o médium pode ter imaginação e falar ou escrever coisas relativas ao próprio espírito. Então ele fica imaginando coisas e faz a psicografia, vamos dizer assim, né? Ou a própria psicofonia. Aí poderia chamar que aí sim é o animismo, que na verdade ele não está no transe. O médium também pode acessar um aspecto enfermiço do seu subconsciente, de uma personalidade em outra existência. Nesse caso, o médium também está enfermo. E da mesma forma, também poderá acessar aspectos mais elevados de uma antiga personalidade. Mas para entrar no transe anímico, o médium não estará consciente. Precisa estar em maior grau de passividade. É o que colocou ali, Kardec colocou ali, sonambulismo ou êxtase. Para que ocorra o desdobramento, se afastando do corpo, para que que o espírito possa se manifestar. O espírito dele possa se manifestar. O médium, ele é o intérprete do pensamento dos espíritos. Ele capta uma imagem ou uma emoção do espírito, não capta palavras. As palavras são do médium. A interpretação é do médium que manifesta aquilo que captou em escrita ou palavras. Por isso, todo fenômeno é mediúnico e anímico, que sempre o médium vai estar ali interpretando, né? E a melhor expressão para designar um fenômeno é medianímico. Importante também ressaltar a importância do estudo para os médios. Essas foram as colocações que a gente vê nesse vídeo aqui, tá? Animismo, de Jacob Silovão, de outubro de 2020, que eu vou colocar para vocês depois o link no grupo. Bom, então agora continuando o texto do capítulo, né, que nós estamos lendo, a necessidade de melhor identificar a fronteira divisória entre os episódios psicopatológicos e os obsessivos, aquela diferenciação até que a gente comentou no estudo anterior, né? Se está com obsessão, se está com problema psiquiátrico, psicológico. O Miranda fala que isso também levou ele a frequentar manicômios e vários hospitais psiquiátricos nesse período que ele estava estudando, constatando que sempre é o espírito encarnado o agente responsável pelos distúrbios que padece, numa como noutra área de saúde mental. Então, falamos isso aqui e frisamos bem. Sempre é o espírito que é o responsável, seja lá o que for. E aí a complementação é que o corpo físico de agora, ele é o efeito das reações ou das causas que o espírito ocasionou no passado. Tem seus débitos, seus créditos, vícios ou virtudes. Nessa existência, nós estamos colhendo o que plantamos no passado e estamos semeando o que vamos colher no futuro. Essa é a lei de Deus. Aí o Miranda continua falando que, por que acompanhasse de perto o interesse dele nesse setor, o doutor Bezerra de Menezes, sempre que os seus muitos compromissos lhe permitiam, notificava ao Miranda, oferecendo oportunidade de estar ao seu lado para observar as técnicas postas em prática para a liberação dos enfermos, tanto quanto levando-me aos núcleos de fé, onde são praticados os diferentes cultos animistas, com o respeito e a consideração que nos merece toda a crença e toda a expressão de liberdade humana, particularmente no setor das confissões religiosas. Graças a esse intercâmbio, com objetivos de pesquisa e aprendizado, surgiu-me excelente ocasião para seguir o nobre mentor e participar de atividade socorrista, tendo em vista o drama de um jovem portador de esquizofrenia, cuja mãezinha era possuidora de expressivos títulos de merecimento. De formação católica, a senhora Catarina Viana
Após a desencarnação do esposo Empédocles, vira o filho, Carlos, mergulhar lentamente em aparente processo de psicose maníaco-depressiva, que se foi agravando com o tempo, até cair numa terrível situação diagnosticada como catatonia. Após ter vivido diversas fases de desequilíbrio mental, sem que os cuidadosos tratamentos psiquiátricos, com constantes internações hospitalares, houvessem conseguido solucionar, ou pelo menos amenizar a situação. Então, o filho Carlos estava cada vez piorando mais. Para entender quais são os sintomas que ele colocou aqui, que ele estaria com catatonia, né? A esquizofrenia catatônica, ela inclui os sintomas de rigidez motora, estupor, inércia, né? Mutismo, a falta de fala, imobilidade ou posturas rígidas prolongadas, resistência à mudança de posição, movimentos repetitivos sem propósito, como balançar o corpo ou fazer caretas. A pessoa também pode apresentar agitação, movimentos estranhos ou imitar ações e falas de outras pessoas, chamados de ecopraxia da ação e ecolalia da fala, né? E mesmo sem se mover, costuma estar consciente do ambiente e de sua dor física de ficar imóvel. Esses seriam, né? Porque ela fala que está com catatonia, estaria com alguns desses sintomas. Bom, continuando aqui, o relato aí, Catarina, mãe abnegada, era uma religiosa convicta que buscava consolo e apoio na fé abraçada, sem que pudesse entender a áspera provação que a aturdia, devastando a saúde e a vida do filho. Toda a terapia acadêmica utilizada redundara inócua, e o rapaz de 20 anos, 8 dos quais padecendo a enfermidade, ou seja, desde os 12 anos que ele está com essa enfermidade, que o empurrava pelo declive da loucura, aparentemente não tinha possibilidade de retorno ao equilíbrio. Apesar do diagnóstico desesperador, a genitora jamais aceitara o fato como consumado, não considerando o filho como irrecuperável. Insistia sempre em novas tentativas, com a confiança que possuem os heróis verdadeiros. Nesse ínterim, quando os recursos médicos nada mais podiam propiciar de favorável ao moço, já com evidentes sinais de cansaço, pessoas amigas insistiram com a senhora para que buscasse socorro espiritual, mediante consulta a um cavalheiro muito conhecido na comunidade, em razão de trabalhos de libertação mediúnica a que se dedicava, utilizando-se de práticas estranhas e resultados positivos. A dama relutara muito em fazê-lo, em face das convicções doutrinárias. No entanto, diante dos inúmeros exemplos que lhe foram trazidos ao conhecimento, após orar e entregar-se a Deus, resolveu-se a consultar o medianeiro, acompanhada de dedicada amiga que se dizia praticante do culto por ele desenvolvido. Este seria, portanto, o ponto de partida para nossos novos estudos, por sugestão do Dr. Bezerra, que se encontrava interessado em auxiliar a família, cujo problema já era do seu conhecimento. Ao receber o convite do amorável amigo para a tarefa especial, fui tomado de grande júbilo e, com a mente esfervilhante de sadia curiosidade pelas questões a examinar, segui o abnegado servidor da caridade ao recinto que nos seria, por algum tempo, verdadeiro laboratório de estudos espirituais. Então, aqui agora eles vão lá para aquele núcleo que nós comentamos, que é um núcleo de, a gente, mais ou menos seria assim, intitulado de um trabalho de Umbanda, né? Agora vamos ver com vocês aí os comentários e as perguntas. Ninguém tem dúvida nenhuma, não? Nem a pergunta. Essa parte do animismo que a gente está vendo aqui, é porque como esse trabalho, nesses núcleos, né, de trabalhos de que trabalha com a Umbanda, que seria o exemplo que a gente deu ali, eles têm várias atividades, nós vamos ver agora no próximo capítulo algumas coisas, e o pessoal costuma achar que aquilo ali é da pessoa, né? Ela não está com nenhum espírito, não está um fenômeno mediúnico, né? E, e essas manifestações, elas são manifestações que vão levar, no caso aqui, eles são atendidos por
por um homem que está incorporado de uma entidade feminina, né? E ele vai atender cada caso sempre, ela essa entidade, ela é uma entidade muito superior, né? Ela já atende, já tem uma média, só de olhar para a pessoa ela consegue analisar o que está acontecendo e vai dando os conselhos, né? E o primeiro caso sendo apresentado aqui, no caso, é o caso do Carlos, que a mãe está trazendo. A gente não sabe ainda o que significa. Mas para Não, lembrar, fala, quem quer falar? não, desculpa, eu esqueci de levantar a mão. Pode falar, Elise. É, é sempre sugere muita dúvida o animismo com o espiritismo, né? Não? Eu acho que é muito complicado isso, a pessoa entender, né? Eu tenho muita dificuldade, até porque eu até entendo quando eu leio, né? Mas depois eu sofro com muita dificuldade em diferenciar um do outro, entendeu? Você vai diferenciar a pessoa, né, que está ali, e você sabe se ela está. É, a gente não vai Não, saber. se é mediúnico o fenômeno ou se é anímico, Isso, pois entendeu? é. A gente, aquele que o Kardec coloca ali, né, no começo, que é na pergunta, que não seria esse tipo de atividade, mas ele, em relação geralmente à psicografia, né, que naquela época ele fazia os trabalhos ali, Kardec coloca ali, como é que a gente vai ver? Né? Aí ele fala, é pelo conteúdo, é pelo que você que vai escrever, né, pelo conteúdo e se você vê, você conhece o médium. Tudo que está aparecendo ali parece com ele. Aí ele falaria, se vier uma coisa muito diferente, você já pode ir imaginando que já não é um animismo. Agora também ele explica ali, né? O Jacobs fala. Pode estar acessando uma personalidade. É, dá para acessar uma personalidade, uma outra coisa antiga da vida da pessoa. Então, a gente tem a dúvida, mas de qualquer maneira, só o médium, só aquela pessoa que está ali passando por aquele processo, que vai entender também. É mais difícil também às vezes a pessoa está numa inconsciência, né? Não está muito consciente e não está sabendo distinguir. Também eu tenho muita dúvida nisso. Bianca levantou a mão. Fala, Bia. Pois é, né? A dúvida da D também é a minha dúvida, né? Que eu sempre tive. E pelo texto que a Sul trouxe, né? É medianímico, né? Então, assim, é uma parte da alma do médium e uma parte do espírito ao mesmo tempo, né? Porque até acredito assim, o médium, a alma do médium não pode sair senão ele desencarna, né? Então, tem que ficar um pouquinho ele, um pouquinho o espírito, né? Então, acho que essa simbiose entre um e outro, né? Pelo que eu entendi, O né? medianímico, o Jacobs coloca quando tem, né, também a mediunidade. Porque o medianímico seria o médium nunca vai deixar de estar ali filtrando as informações, né? Uhum. E também está recebendo a mensagem, ou a que colocou ali, A né? inspiração, né? Inspiração ou o pensamento Espírito. do espírito. Aí é medianímico. Uhum. Agora, se não tem nenhum espírito, então é só anímico, entendeu? Quando não tem espírito, a Entendi. pessoa pode estar acessando, como falou, a sua memória, pode acessar, às vezes, a imaginação dele, tá imaginando que tá escrevendo, Uhum. achando, sabe? Isso aí é difícil mesmo. Carla tem alguma Uhum. colocação aí? Fala, Carla. Quando ela conseguir falar lá. Oi, gente, desculpa, eu estou na rua. Eu só queria fazer uma pontuação dessa explicação, porque eu achei interessante. O Jacobson colocou, Jacobson Trovão, colocou que um dos conceitos, né, do animismo seria essa influência, essa interpretação que o médium é capaz de dar para a mensagem que vem dos espíritos, né? E essa interpretação é do médium, né? Vem a mensagem do espírito, o médium interpreta, e, por exemplo, na psicografia ele coloca a mensagem, né? Não deixa de ser uma mensagem mediúnica, é medianímica, né? Como vocês explicaram, porque o médium ele faz a interpretação de acordo com o entendimento dele. Muitas vezes a gente ouve, né, os palestrantes dizerem que quanto mais cultura, mais informação tiver o médium, mais estudo e tudo mais, melhor ele vai conseguir trazer, interpretar a mensagem que o espírito quer passar, né? E por outro lado também, o espírito vai procurar é, o médium que tenha mais afinidade com ele.
com relação ao entendimento, à cultura, a forma como ele se é, lida, né, com as situações cotidianas. Então, também tem essas questões. Eu achei interessante ele colocar essa questão como sendo um animismo, porque às vezes a gente acha que o animismo é uma coisa negativa, né? Então, ele mesmo já fala, vem de ânima, alma, né? Então, vem do interior, da alma do médium, né? Então, não é necessariamente uma coisa ruim, pode ter uma série de questões envolvidas, né? Da, dos problemas que o médium possa ter. Por isso que é importante o estudo constante para que o médium faça a melhor interpretação da mensagem e evite o seu posicionamento pessoal naquela mensagem que não é dele, né? Era isso que eu queria falar. Isso aí. Agora a Rose, que está logo atrás. Pode falar, Rose. A minha querida antecessora falou tudo que eu precisava ouvir, né? A minha dúvida toda era essa, e parece que nossa irmãzinha ajudou bastante com a colocação dela. O médium em situação também de incorporação, quando está num trabalho de desobsessão, ele também está na mesma situação de animismo? Porque ali ele fica como se estivesse também sendo colocado num transe, né? Algumas vezes a incorporação causa esse transe nele. Seria um animismo nessa situação? Ficou essa dúvida. E o Luciano já que levantou a mão aí, que ele trabalha com isso, vai te responder, Luciano. Agora não é Tá isso, bom. só que é sempre assim. No caso, é medianímico, vai ter um médium, mas o que que acontece? Ele está passando, está interpretando, então nunca está fora. Ele não vai ficar. Muito raro acontecer daquele médium que é todo, né? Que está totalmente inconsciente. Luciano responde a história da incorporação. Boa noite, eu cheguei atrasado aqui, eu já li esse livro, Loucura e Obsessão, excelente. Então, o animismo ele é necessário para o médico também ter a comunicação. O médium é medianeiro, eu sou médium de incorporação psicofônica, né? Eu não queria, mas aconteceu. Então, o animismo sempre vai ser empregado. Antigamente, existia pessoas que tinham mais níveis de ostensividade, tipo assim, é mais ostensivo. A gente fala em questões de ostensividade. Mediunidade é um fator biológico. Então, o médium é um rádio. E quanto maior fator de ostensividade ele tem, maior é o intercâmbio. É como se o nosso perispírito desse a mão àquele irmão e ali você tem uma ligação mediúnica. Então, por exemplo, a gente sempre, como a Carla falou, a Carla psicografa, a gente coloca um pouco às vezes até muito do nosso conhecimento. O espírito ele precisa resgatar do nosso conhecimento também, porque não tem essa. Se o cara não está totalmente presente, ele está possesso, meu amigo. Só se for. Então isso não pode. E o médium, ele tem responsabilidade pela comunicação que aquele espírito dá, inclusive na incorporação. Que você imagina um médium sem um controle daquela entidade, como eu incorporava, e falar uma besteira para você. Imagina dar uma mensagem de uma morte, de uma coisa desagradável. E nós temos que ter o controle por aquele irmão que está ali. Não interessa se é um preto velho, se é um caboclo, se é um exu, quem for. A gente precisa passar por esse crivo. Eu conheci alguns médios, quando eu estava na Umbanda, eu trabalhei 20 anos em Umbanda, fora o candomblé, que tinham realmente ostensividade, que ele vinha. Mas no início, como o pessoal falou, existe uma confusão muito grande de você saber, será que sou eu? Será que é o irmão que está falando? E como é que você percebe? Porque aquele irmão que ele vem, ele também traz características próprias dele. Nenhum guia, obrigatoriamente, tem que saber da sua vida e muito menos saber do seu futuro, cara. Ele vai trazendo coisas e ali vai sendo passado. A mesma coisa quando você estiver num centro espírita e alguém estiver psicografando. Eu estudei numa outra casa espírita e você percebe que existem traços da psicografia que o médium está carregando. Então, assim, a gente não pode assim, endemonizar um pouco isso. Inclusive, tem uma coisa que a Sutana sabe, que é a diferença entre o animismo e mistificação. Não sei se as pessoas sabem. Então, o animismo puro é quando realmente o espírito daquela pessoa está se comunicando, ele traz uma história. E não é um irmão que está ali, um tarefeiro.
Já a mistificação é quando você é um embruxe, você está mentindo, você não sente nada, não tem ninguém, mas eu vou empregar numa psicografia, numa mensagem, uma invenção louca da minha cabeça. Que isso para mim isso é um grande pecado. Assim, eu espero que tenha ajudado a galera aí, sabe? Eu mesmo no início, quando eu comecei a incorporar, eu achava que eu tava biruta, tá, gente? Eu achava que eu tava louco, fui parar no psiquiatra, o cara botou uma nota tipo como se fosse R$ 50 e perguntou: Você é maluco mesmo? Rasga a nota. Eu falei que eu não rasgaria, eu sumiria com ela, tá? Mas tá tudo certo. Um beijão pra todo mundo, tá? Oi, Luciana, é porque você chegou depois, eu já coloquei bem essa diferença sim, porque no vídeo do Jacobson, que eu vou deixar depois para todo mundo, coloca dizendo que no início todo mundo pensa que é defeito do médium, animismo, né? É uma, ou mistificação, mas na verdade aí coloca a diferença que o médium, para ele estar fazendo, no caso desse trabalho de fenômeno mediúnico, ele está também sempre usando, como você colocou bem, também, Carlos, todo mundo, que ele usa um pouco do seu espírito, não tem como você sair ele totalmente, né? Que vai passar por você, inclusive para controlar a pessoa, não falar um palavrão, não sair socando a mesa, né? Que a gente sabe que isso aí alguns médiuns que não estudam, e aí importantíssima é a educação mediúnica, ao longo do tempo que a pessoa vai treinando, né? E aí justamente a pessoa controla e o fenômeno medianímico ou o fenômeno anímico, que é aqui nos exemplos que a gente deu, são vários fenômenos aqui, ó. É, de efeitos físicos, né? A telepatia, a telecinesia, a vidência, o desdobramento do espírito, a materialização, a bicorporeidade, tudo isso é anímico. O espírito não tem nenhum outro, não está fazendo nenhuma intermediação entre o espírito e passando a mensagem para alguém. É você, o espírito, a pessoa, o médium, que está vendo, que está realizando aquela ação. Então, eu acho que agora a gente já deu para entender mais ou menos, né? Alguém ainda está com alguma dúvida aí? Que nós vamos aqui, como a gente é um grupo que estuda, um tira a dúvida do outro. Deu para entender, obrigada, É amigos. legal? Então, tá bom. Então, por isso que é bom cada um ter uma experiência, uma de evidência, outra de psicografia, outra de incorporação. Aqui nós estamos com Pois é, todos esclareceu bastante. isso. Fala, Obrigada, gente. Tereza levantou a mão. Tá conseguindo abrir o áudio? Ah, peraí. Vai. Eu não falei antes que eu tô com muita tosse, né? Mas desde o ano passado eu sou médium de incorporação. Não sabia, né? E a gente começa de um ano para cá, vai entrando melhor em sintonia, não só pelo estudo, pela disciplina, e eu também consigo distinguir o que é meu e o que não é. Então, um dia antes, às vezes, me dá uma dor de barriga, me dá algum pensamento, eu entro em prece, porque não é meu. No dia do trabalho mediúnico, então eu entro na sala em concentração e começam a vir algumas imagens, né? E quando o médium relata que ou dois ou três irmãos serão atendidos ali, ele fala as mesmas imagens que eu já estava vendo. E no início, realmente, a gente fica muito insegura, porque a gente não sabe, será que eu estou falando? Será que é dele? Mas há uma mistura, né? Então, quando começa a incorporação, aquelas imagens começam a vir realmente mais amplas, mais nítidas, e no início eu tenho consciência, na metade perco um pouco, no final eu não sei nada do que falou, né? Então, é muito importante o estudo realmente, é muito importante a gente saber distinguir o que é nosso, o que não é. E o trabalho de incorporação é um trabalho que depois a gente
a gente tem tanto amor, né? Pelo espírito que se manifesta. E comigo acontece isso. Eu, aos poucos, já em casa, já começo a ter aquela aproximação muito lenta, né? E, e no dia seguinte, né? No dia do trabalho, começa a ficar mais intenso, mais intenso. E eu sinto ali nitidamente o irmão se aproximar mais, a gente entra naquela sintonia e vai relatando o que ele vai querendo, o que ele quer passar, né? Então, realmente tem, sim, esses dois componentes, né? O animismo, ele faz parte em qualquer trabalho, mas a gente precisa saber distinguir, né? E só com o tempo, né, Tereza? Como você falou, com o tempo, com o estudo, e as pessoas também lembrando, no caso, quem é médium que vai trabalhar nas reuniões mediúnicas, que ela precisa se preparar, né? E aí tomar sempre. Não é só naquele dia também, né, gente? Temos que tomar. O médium que trabalha de qualquer maneira tem que estar sempre a postos, além do estudo, está sempre levando a vida na sua transformação moral, querendo, né, se melhorar sempre, e no sentido de também, naqueles dias, especialmente, como a Teresa colocou, você começa a sentir umas coisas estranhas, mais atento ainda, né? Vigiar o pensamento, estar sempre atento ao que está acontecendo e, com isso, também se cuidar. Já sabe que tomar cuidado as atividades que você faça e aí os ambientes que você frequenta, que até nós vamos falar agora em sequência sobre o negócio do ambiente. Tem mais algum comentário desse primeiro capítulo? O primeiro capítulo é muito pequeno, por isso que eu falei que nós vamos fazer outro hoje, que já acabou o primeiro capítulo. E deu 4 páginas e não teve nem muito comentário. Daí agora, se vocês não tiverem mais nada a comentar, a gente passa para o capítulo 2. Ainda tem tempo. Posso, Para. rapidinho, Quem está falando? Tereza. você falou sobre a nossa, a nossa postura como médium de, de barrar o que o espírito quer fazer, socar a mesa, Isso. falar um palavrão, alguma coisa que não seja de acordo. E aconteceu comigo isso, de É. eu querer bater na mesa, puxar a toalha, e eu falei, meu irmão, agora não. Eu barrei isso. E isso eu li, fiz os estudos consciente e disciplinada. É isso que a gente torna aquele trabalho eficiente, porque a gente tem que se controlar, saber se controlar, porque é uma situação que às vezes vem na mente. E eu, graças a Deus, né, eu tenho me controlado e até conversado. É estranho, porque às vezes eu converso com o espírito ali. Sim. Às vezes o vidente conversa, o dirigente conversa e vem aquela mente. Eu falei, meu irmão, agora não, não pode, né? Então eu me seguro. Isso é muito legal. É muito legal. E você então, você está bem educado e ainda está educando o espírito também. A Carla está falando que Simão Pedro também explica que o animismo está longe de ser mistificação. Trata-se de uma manifestação da alma muito comum e importante nas manifestações. Sim, que é assim, é importante. Se você não tiver ali consciente que alguma coisa, né, você ia deixar o espírito fazer o que queria. E a gente, além de dar o limite, né, da educação, você também está educando sua mediunidade e dando limite para o espírito. Porque é aquilo ali, as pessoas têm que se respeitar dos dois lados. Denise, fala. Não, sua, a gente está estudando mediunidade lá e eles falam sempre que quando você está numa mesa mediúnica, você tem que controlar a pessoa que tem a incorporação, tem que controlar isso, né? Tem que saber o que o espírito pode fazer. E até muitas vezes o mediador que vê que o espírito está começando a se exaltar, fazer qualquer coisa que seja desagradável, que não conduz, né? Não condiz com o que tem que fazer, o mediador chama
o médium, tá? O nome do médium, para que ele volte a ter a consciência que não pode fazer determinadas coisas dentro do ambiente que se está. O espírito vem ali? Vem, tá? Mas para quê? Para escutar a prece, para escutar o que ele precisa fazer, e não para fazer exaltar o ambiente, nem para fazer bagunça onde está. É É, claro que tem uns que querem realmente bater na mesa, se sacudir, mas não é com essa intenção que existe a mesa mediúnica, né? é para ajudar, né? Não é para fazer É para nada. ajudar. Então aí a gente continua no capítulo, que aí agora eu posso passar para o resto do texto. Também tem mais vários outros comentários. Mas em relação a essa parte também, além disso, eu ia comentar só uma lembrancinha aqui, para a gente lembrar sempre que o Miranda colocou ali, nessa, né, a necessidade de identificar essa fronteira divisória entre obsessão ou não, no caso, mas ele coloca que constatou, Miranda falou que sempre é o espírito encarnado o agente responsável. Então, vamos lembrar que você faz qualquer atitude, ou todas as atitudes que você faz, vai ter uma ação positiva ou negativa. E aí você está lá, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, teve uma atitude que não foi boa, e aí você vai, né, ao longo dos tempos, dependendo das reencarnações, você vai reparando seus erros. E aí o que que acontece? O corpo físico de agora é o efeito das reações que o espírito ocasionou no passado. Não precisa ser na existência passada. Geralmente, as contas que a gente lê aqui, a maioria é, né? Mas tem gente que fica, porque foi às vezes uma coisa muito séria. Mas nessa existência nós estamos colhendo o que nós plantamos. E o passado aqui, nosso aqui, não é só do passado da reencarnação passada. Lembrando, nós estamos agora semeando o que nós vamos colher no futuro. Então agora eu vou botar aqui o texto do capítulo 2, para a gente continuar. Terminamos aqui, vamos para o capítulo que chama Esclarecimentos Necessários. E agora o Miranda vai falar que eles estão indo, né? Estavam indo para o local, e ele vai contando que a casa modesta, para onde nos dirigimos, transpirava agitação em ambos os planos da vida. Situada em bairro afastado da agitação da cidade, atraía expressivo número de interessados. Pessoas denotando grande sofrimento na face angustiada ou expectante sentavam-se em uma sala enfeitada com bandeirolas presas a fios esticados. Espíritos vadios se aglomeravam nas imediações, barulhentos e ociosos, enquanto outros, em grupos de pequeno número, demonstravam os propósitos malfazejos em conluios a meia voz, exteriorizando a animosidade de que se faziam portadores. Deviam ser que são os algozes que ficam ali fora, né? E ele vai contando, ele tá entrando na casa, que fala, odores de incenso e vela misturavam-se ao de ervas aromáticas que ardiam em vários recipientes com brasa, espalhados pelos diferentes cômodos. Tudo se apresentava com singularidades especiais. O benfeitor, Albizera, advertira-me quanto à conduta mental que ali devia ser mantida, de modo a não me surpreender com nada que me chegasse à observação. Apesar disso, as surpresas sucediam-se continuadamente em face do inusitado dos acontecimentos. Então, aqui o que coloca? O Bezerra já chamava a atenção dele, como ele sempre se surpreendia com isso, para ele observar a conduta mental, ou seja, presta atenção se você não está agindo como tá olhando com preconceito, né? Aí, no sentido dele ver, olhar sempre na observação como se fosse uma pesquisa, porque às vezes ele contou quando ele estava encarnado que ele assustava com aquele tipo de atitude, né? Agora ele vai falar que pôde observar também que a consulente, que é a mãe do Carlos, chamada Catarina, apresentava-se constrangida, receosa. Toda, né, ela era católica, não queria ir nesse lugar, já estava ali meio que sem graça, embora o desembaraço da amiga que estava com ela, que se encontrava à vontade, no meio que lhe era bastante familiar, porque ela frequentava aquela casa. Poupando-se a choques ou de sabores evitáveis, a senhora mantinha-se em clima de oração, buscando refúgio no colóquio psíquico com a divindade,
Então, aqui, o que que a gente vai lembrar, que já falamos em outros livros? A oração, ela abre o campo psíquico, o nosso campo psíquico, e cria um canal para conexão com Deus. Era o que ela estava procurando. Um refúgio nesse colóquio psíquico, de abrir o seu campo, para criar essa conexão com Deus e ficar ali se sentindo protegida. Que com certeza estava, né? Porque ainda mais que ela estava em oração. Aí Miranda continua falando. Um relógio antigo de pêndulo assinalou 20 horas. Houve um breve rebuliço, logo acompanhado de um silêncio ansioso, prenunciando algum fato importante. Nesse momento, procedente do interior doméstico, surgiu um cavalheiro de pouco mais de 40 anos, visivelmente mediunizado, que convidou alguns dos que estavam presentes a que passassem à sala contígua, onde já se encontravam outros convidados e membros do grupo. A Miranda diz que percebeu que esses últimos, como o senhor em transe, trajavam bata e calças brancas, tanto quanto as senhoras vestiam-se de trajes alvinitentes, sobre os quais se notavam colares de várias cores. Foi feito um círculo diante de um altar fartamente decorado, onde ardiam velas e se misturavam figuras da adoração aos santos católicos com outras deidades para mim desconhecidas. Música lamentosa foi entoada ao ritmo de instrumentos de percussão, um tanto ensurdecedores, e logo depois, a uma só voz, todos do círculo cantavam no mesmo tom hipnótico que os sons cadenciados impunham. Em seguida, o cavalheiro que comandava a atividade, após algumas contorções e estertores, deu início a outra música, saudado por palmas que, a partir desse momento, passaram a acompanhar os pontos que se sucediam. Diversos médiuns começaram, então, a entrar em transe em face do ambiente saturado de vibrações rítmicas. Iniciaram os movimentos que, automaticamente, se imprimiam aos corpos, que começaram uma dança característica pelos meneios e evoluções típicos. Então, aqui agora eu paro para dar uns comentários sobre essa história aqui dessas vibrações que fizeram lá na live. A Jussara está na live, comentou sobre as pesquisas recentes da neurociência, que explicam como as sinapses no cérebro, né, lógico, são capazes de se sincronizar com o ritmo de determinados estímulos sonoros. Isso já foi comprovado. E de que forma essa ressonância auxilia na recuperação e desenvolvimento de funções cognitivas e motoras. Então foi descoberto que a música é capaz de ativar áreas profundas do nosso cérebro, incluindo o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. A frequência sonora e o ritmo das músicas podem induzir as pessoas a estados alterados de consciência, facilitando o transe medianímico. Durante esses rituais, com cânticos ritmados e batidas repetitivas de percussão, se forma um processo de sincronização neural, onde as ondas cerebrais tendem a se alinhar nesse ritmo externo. Se provoca uma sensação semelhante a uma hipnose. Com os pontos cantados, é criado um campo vibratório que vai favorecer a sintonia com o plano espiritual. É formada uma egrégora mental, onde todos ficam sintonizados na mesma vibração. Então, naquela sala estão todos nessa sintonia. E a ressonância vai reduzindo a consciência individual, facilitando assim a entrada de estados emocionais psíquicos alterados. As músicas também invocam arquétipos espirituais e criam um ambiente propício à incorporação das entidades. E o Laudis Risso, que é o que também está na live, comentou que muitas vezes as saturações do ambiente podem gerar sensações em todos nós, que somos médiuns. Assim sendo, devemos ficar alertas em relação aos locais que frequentamos, por causa das saturações fluídicas do ambiente. Continuando o texto aqui do capítulo 2, Miranda fala que observei, Miranda contando, né, que expressivo número de participantes, em razão dos fatores ali propelentes, ou seja, que impulsionam, né, e condicionadores, experimentavam o fenômeno anímico da sugestão que os dominava, descontrolando-se alguns, em crises de natureza vária, atendidos pelo chefe do grupo e por outros auxiliares que se mantinham lúcidos e apostos para tanto. Então, tem sempre ali uns ajudantes que a pessoa começa a entrar naquelas crises, se descontrolando, e eles estão ali para ajudar, que a pessoa às vezes cai no chão, né, se machuca.
alguns fenômenos catalogados no quadro da histeria ali se apresentavam. Então, os fenômenos que ele estava se referindo seriam as convulsões que tem, né, na histeria, da doença que antigamente era muito comum falar que a mulher estava histérica, porque era uma doença da histeria que eles levavam de hístero, que vem do útero, né? Achavam que tudo tinha a ver com a situação, vamos dizer, genética da mulher, e aí era histeria. Agora, no quadro aqui que ele comenta, seriam essas convulsões. Então, ele coloca ali que esses sintomas apareciam, propiciando descargas emocionais que faziam o paciente afrouxar os nervos e diminuir as tensões. Noutros se destacavam as explosões do inconsciente, em catarse liberadora dos conflitos neles soterrados, e emergentes nos sintomas de várias enfermidades que os afligiam. Porém, em muitos sensitivos, era patente a incorporação mediúnica. Então, o Leandro está falando que tem muitos aqui com animismo, que não estava tendo incorporação mediúnica alguma, ou seja, era o próprio espírito se manifestando, e aqui, no caso, tinha também a corporação mediúnica, algo violenta, no entanto, controlada pelos participantes mais adestrados. Então, aqui é que a gente sabe que não está em educação mediúnica, aí vem uma corporação que pode sair batendo, né, como a gente falou, falando palavrões e tudo, então controlada pelos participantes mais adestrados, aqueles que participavam, que já estavam há tempos ali e também, no caso, controlavam essa incorporação. Bezerra explicou-me que se tratava, conforme os dispositivos da crença, de um labor de descarrego das forças negativas, de limpeza psíquica e espiritual, seguindo a tradição africanista, já bastante depurada ante o processo de evolução do culto entre pessoas mais esclarecidas em fase de crescimento e progresso cultural. Então, aqui ele colocou que seria um descarrego, como o pessoal fala, né? Na limpeza ali naquele momento dessas manifestações. Então, o Bezerra vai elucidar que há outros grupos mais primitivos e concordes com o estado espiritual das criaturas. Para cada faixa de evolução, remanescem crenças e cultos próprios para as suas necessidades, como é natural. A escala das variações é ampla em relação aos grupos e aos indivíduos, os quais jamais se encontram em desamparo, seja qual for o culto que fizer. Como o progresso e a conquista de cada um e a violência, a imposição rude não vigem nos códigos divinos, é necessário que em toda parte se expresse o auxílio superior e que os mais esclarecidos estendam apoio e estímulo aos que permanecem na retaguarda do conhecimento. Então, no sentido que ele coloca que sempre vai ter ali um auxílio e eles estão ali apoiando o grupo. Os amigos que aqui se reúnem, o Bezerra ainda falando para o Miranda, os amigos que aqui se reúnem buscam auxílio para a paz e socorro para os problemas em que se debatem, ignorando o valor do esforço e as sábias leis de causalidade e justiça, já revelam uma compreensão clara a respeito da imortalidade e da comunicabilidade do espírito. Então, por que ele está falando? Porque o pessoal que está ali, lógico que sabe que o espírito é imortal, né? E que se comunica, né? Vai ali, no caso das suas, na psicofonia, ou seja lá do jeito que eles estão, porque ele não explica que tem psicografia, mas nesse sentido aqui da manifestação, e já sabem disso, essa compreensão já existe. Só que o valor do esforço, eu entendo o que ele quis dizer no sentido de o esforço da pessoa ter que procurar, a ajuda ela procura, mas ela tem que se esforçar no sentido de se melhorar. E muitas vezes as pessoas vão nesses locais querendo ajuda de fora, faz um trabalho para mim aí, mas a pessoa não quer mudar. Então, assim, ele fala aqui que ignorando o valor do esforço e as sábias leis de causalidade e justiça, ou seja, lembra, você não vai entender que essa pessoa que está passando o problema ali agora, ela foi a causadora. Né? A gente já falou ali, o espírito é que causa. Então existe a lei de causa e justiça. No caso, ele chamou que causalidade e justiça, causa e efeito, semeadura e colheita, o que quiser chamar. É aquilo que tudo que semeares haverás colher. Então, essa lei existe. E aí muitos vão aí nesses locais, mas não sabem, não sabem. Ah, tá achando que sofreram alguma injustiça. A gente sabe que injustiça existe, mas não existem injustiçados. Então, aqueles que estão sofrendo algum problema, pode ter certeza que se não fez algo que para ter essa situação nessa existência, aconteceu numa existência anterior. Porque você só vai estar ali
recebendo aquilo que você mesmo estava lançando para o universo, que a gente pode falar, né? Lança para o universo. Então, o que você vibra, né? O que você irradia é aquilo que você recebe. Então, é isso que ele quis dizer, na verdade. Já sabem que tem imortalidade e que tem comunicação, mas não entende bem a lei de causa e justiça, o esforço. E apesar deles desconhecerem o limite das possibilidades e dos recursos dessas entidades que estão ali, que eles também ficam ali, ignoram isso e também não conhecem esses recursos, essa entidade, que a morte apenas libertou do casulo físico. Então, são, às vezes, espíritos que não são tão elevados, são espíritos que estão, como nós, um pouquinho melhores, um pouquinho, né, com mais conhecimento. Então, eles estão naquilo ali de entender, que achar que tudo que aquilo ali que se fala, né, eles têm que seguir aquilo, porque aquilo foi falado. E para eles é uma situação, não é o caso daqui da nossa entidade que vai atender o pessoal, mas existem locais que são espíritos que estão conversando e que não tem nenhuma evolução espiritual de alto nível, né? Então, lentamente, esses amigos ali que se reuniram, como ele falou, porém, irão se apercebendo da realidade e, com maior facilidade, apreenderão os códigos que regem a vida, no qual todos nos encontramos mergulhados. Ao longo do tempo, isso vai acontecendo, a lei do progresso, ela é inevitável, vão todos, de encarnação em encarnação, às vezes na mesma existência, vão aprendendo e vão conseguir entender. Miranda fala que devemos observar as experiências que aqui se desenrolam com espírito crítico de respeito, aberto à aprendizagem pelo estudo e reflexão. Então, mais um aviso para olhar aquilo ali sem preconceito. E ninguém é melhor que ninguém. Ali tem vários espíritos de vários níveis e tem os que estão também aprendendo junto e tem aqueles que estão evoluídos como uma entidade superior. Então, enquanto prosseguiu o culto, agora o Miranda já relatando, o cavalheiro, acompanhado por dois auxiliares, dirigiu-se a um pequeno compartimento atrás do altar e sentou-se. A entidade que o incorporava fora mulher na última existência. E apesar da aparência que poderosa autoideoplastia lhe modelava, era-me possível perceber que se tratava de uma pessoa procedente da raça branca, assumindo postura e enunciando-se conforme as características ambientais. Ou seja, ela tinha essa figura, mas acontece que ela estava agindo ali, como está no local, na característica ambiental, de culto afro, né? E, no caso ela estaria se comunicando, enunciando-se, né? Comunicando por meio desse vocabulário, desse jeito de falar, que aqui a gente já comentou, né? Mas vai falar de novo. Bom, aqui uma observação sobre a incorporação, no caso, que é um fenômeno mediúnico, onde o espírito comunica-se através do corpo de um médium, alterando seu estado de consciência para dar lugar ao espírito comunicante. É um ato de comunicação voluntária entre espírito e médium, que pode ser consciente, onde o médium percebe tudo, ou inconsciente, onde o médium não tem lembranças do que foi dito, né? Foi até o exemplo que a Teresa deu para a gente lá. Tem momentos que está consciente, tem momentos que não. O processo envolve uma sintonia psíquica entre os perispíritos do médium e do espírito, sem que o espírito ocupe fisicamente o corpo do encarnado, do médium, tá? Só para esclarecimento de incorporação. Bom, continuando o texto, Miranda fala que iniciava-se a parte dedicada às consultas. O médium, em estado sonambúlico, encontrava-se semi-desligado do corpo físico, que se fazia comandado pela comunicante, que é aquela entidade. Eu não lembro mais o nome, acho que é emerenciana, né? Que vai falar aqui agora. Dr. Bezerra explicou, do caso do médium, né? Antenor, o instrumento que nos chama a atenção, vem de um passado lastimável, arbitrário, foi cruel senhor de escravos, aqui mesmo no Brasil, proprietário de largos tratos de terra que cultivou com mãos de ferro, espoliando vidas compradas pelas infelizes moedas que possuía. Fez-se temido e detestado, granjeando muitos inimigos. A desencarnação fê-lo defrontar inúmeras das vítimas, que se lhe tornaram algozes tão inclementes quanto ele o fora, que não o pouparam a martírios demorados por mais de meio século nas regiões inferiores, onde expungiu, pela dor, grande parte dos males antes perpetrados. Recambiado a reencarnação nos braços de uma antiga vítima, foi atirado fora com a maior indiferença.
mãos caridosas os recolheram, embora sem mais amplos recursos para o educar, movidas pelo sentimento da compaixão, que o tempo transformou em acendrado amor. Ao atingir a maioridade, perseguido pelos adversários, tombou em rude e penosa obsessão, da qual se recobrou a pesos de muita aflição de sua parte e dedicação da genitora adotiva, que o levou a um núcleo de atendimento espiritual, onde eram mais comuns as comunicações de ex-escravos, graças aos vínculos existentes entre os antigos senhores e estes, ora em intercâmbio de reabilitação. Não foi fácil a luta para o obsesso, que foi tomado por crises de loucuras iniciadas com cefalogias violentas que o levavam a convulsões de aparência epilética, culminando na apatia quase total quando subjugado pelos cobradores. A obsessão é virose de vasta gênese, muito desconhecida entre estudiosos da saúde física e mental. Suas sutilezas e variedades de manifestação têm ângulos e complexidades muito difíceis de ser detectados pelos homens, em face da dificuldade de penetrar-lhe nas profundezas geradoras do problema. Quando, em lucidez, quando Antenor estava em momento de lucidez, a mãezinha exortava ao bem. Elucidada, que ela foi lá procurar ajuda, foi elucidada a respeito do mal que o afligia, sabia que era uma obsessão, e da necessidade de ele dedicar-se à mediunidade benfazeja, resgatando assim os erros do passado, pelo amor e ajuda aos que deixarem aflição. A pouco e pouco, o moço se permitiu conscientizar da grave responsabilidade e, orientado com carinho, entregou-se à prática do mediunismo. Vive do serviço honesto na profissão de marceneiro, com o qual sustenta a esposa e 2 filhos, dedicando 4 noites por semana aos trabalhos que a fé o impele a realizar. A mãezinha já desencarnou, após haver cumprido com o certificante sacerdócio de receber como sua a carne alheia, e hoje o ajuda com carinho do lado de cá. Aí o Bezerra fala para Miranda, você a reconhecerá ainda esta noite, diligente quanto ela é, na ação de auxiliar os necessitados que aqui vêm, aprestando-se, jovial e humilde, a retribuir em 1000 a concessão que recebeu em favor do filho pelo coração. A entidade generosa havia sido informada a respeito da nossa visita, e por isso mesmo determinara a um trabalhador espiritual que nos recebesse, fazendo as honras da casa e colocando-se à disposição para qualquer esclarecimento ou determinação. Fomos informados de que aquela era uma noite reservada a consultas de pessoas estranhas ao trabalho, que vinham em busca de caridade. A palavra caridade assumia ali o significado profundo de apoio e socorro moral quanto espiritual. Não obstante, a maioria dos consulentes acorresse ao núcleo buscando solução para os problemas do cotidiano, que os próprios indivíduos criam por ignorância, rebeldia ou intemperança. Portadores de obsessões graves eram trazidos para receber auxílio, ao lado de outros enfermos que eram tratados mediante recursos da flora medicinal, receitados por antigos indígenas que se dedicavam ao trabalho. Diversos indivíduos vinham em busca de conselhos e orientações para problemas de simples importância, que, no entanto, os atormentavam, faltando-lhes o claro discernimento para compreender as situações mais embaraçosas e o apoio emocional de familiares e amigos lúcidos, não tinham outra alternativa senão de buscar socorro junto à bondade dos médiuns e espíritos abnegados dedicados a esse labor. Verdade é que a generosidade e a solidariedade fraternal ali estavam presentes, servindo ao amor com doação total. Numa época de escassa abnegação entre os homens, cujo egoísmo enlouquece, serviços de tal monta constituem providência superior que diminui os sofrimentos humanos, canalizando a esperança no rumo do bem. O encarregado, aquele que foi, que ele falou que foi chamado para assessorar eles, informou, aí é o Miranda que está falando, tá? Já tem um tempinho que o Miranda que está contando aí. Informou-nos que aquele grupo recebia o amparo superior de veneranda entidade que, na Terra, envergara o hábito sacerdotal,
notabilizando-se pela ação da caridade junto aos enfermos da alma e do corpo, de quem cuidara com exemplar devotamento, prosseguindo no além-túmulo a dar assistência especialmente junto a casos daquele gênero, que se multiplicavam na razão direta das crescentes necessidades humanas. Periodicamente, em data previamente estabelecida, ele vinha em pessoa visitar o trabalho, quando, reunidos os servidores habituais, eram feitas avaliação e nova programação para as futuras atividades. O labor ali prolongava-se por mais de 15 anos, e as atividades de benemerência desenvolvidas haviam promovido o grupo. Então, o grupo começou com um trabalho que foram melhorando cada vez mais, se promovendo espiritualmente, né, evoluindo, e pelas atividades de benemerência. E o grupo que se libertava a pouco e pouco das práticas iniciais mais primitivas. Agora já se estudavam as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, num esforço bem dirigido para moralizar e esclarecer os frequentadores. Aos primeiros tentames, houvera surgido um movimento de reação por alguns membros, mais embrutecidos, inspirados pelos seus mentores, que se aferravam às práticas mais grotescas, fiéis ao atavismo ancestral. Marcados por antigos rancores, dos quais não se haviam libertado, intentaram impedir a implantação da ideia nova, no caso, estudar o Evangelho, né? Afirmando a desnecessidade da cultura, que não passava de capricho de brancos demagogos. É que não se esqueceram das perseguições que sofreram por parte de pessoas que se afirmavam cristãs e que se diziam apoiar no Evangelho. Então, aqui ele está falando que esses espíritos, que são os mentores aqui, que ainda, né, vai ver que os mentores, com evolução, para guardar ódio, né? Então, eles estão com uma evolução bem pequena, porque eles estão marcados por antigos rancores, guardando isso e achando que isso era capricho de branco demagogo, com preconceito e tudo. É que por isso que eles estavam assim. Mas a inspiração do benfeitor e a firme resolução de Antenor encerraram as discussões em contrário, abrindo espaço para a evangelização de uns como de outros, encarnados ou despojados da matéria. A partir de então, o clima psíquico daquela agremiação modificara-se para melhor, atraindo novos cooperadores desencarnados que se afeiçoavam à tarefa de moralização dos homens. Então, vamos parar aqui no capítulo 2. Tem mais 2 páginas para a semana que vem que a gente vai fazendo por etapas. Vamos agora aqui para nossos comentários e dúvidas. Não levantei a mãozinha, mas posso comentar? Pode, deve. Então, fiquei emocionada com o relato, né, desse nosso irmão. Eu já havia lido esse livro, mas você vê a importância do estudo, né? Como ele veio aproximando espíritos que ali necessitavam de esclarecimento e aprendizagem. Isso relembra o esforço das casas espíritas, né? Em traçar estudo para os médios que estão em desenvolvimento e os que já estão em trabalho, porque a gente é muito auxiliado pela espiritualidade, mas a nossa sintonia, o nosso trabalho através da leitura e do conhecimento nos auxilia muito, né, a vivenciar a mediunidade com segurança sem tirar essa característica, né, da caridade e do estudo que andam lado a lado, um com o outro. Conhecimento científico só vem para nos auxiliar, não para nos deixar acharmos que somos superiores, que somos os melhores, que temos os melhores entendimentos. Não, para trazer humildade, para trazer soluções que a gente não consegue ainda. Desmistificar, né, como essa parte da Umbanda, da mistificação total dos espíritos que às vezes vão lá trabalhar, mas estão ali às vezes também para
atrapalhar um pouco. Então, é tudo muito, muito interligado. E a educação, né, e o conhecimento, eles nos dão essa segurança para que você trabalhe mais seguro, né? Sabendo que aqueles espíritos que estão ali, eles são nossos amigos, nossos parceiros, eles que estão no comando, que às vezes a gente fica vaidoso demais, acha que já está top de linha, que já sabe tudo, negligencia estudos importantes como esses que a gente está hoje aqui vendo, e a gente vai criando, né, esse autoegoísmo que vai deixando o trabalho mais difícil. Muito, muito lindo esse primeiro capítulo. Estou assim ansiosa para os próximos. Desculpa, falei demais. Ah, pode falar. Se quer comentar, é sempre bem-vindo. Vai, Denise, está na fila. Depois, Luciano. É, você vê a dificuldade que as pessoas têm para o estudo, né? E além disso, quando você percebe que até a espiritualidade tem essa dificuldade, você percebe o quanto esses espíritos também sofreram aqui, né? Como foi grande esse sofrimento para eles poderem aceitar, quando se fala em evangelização, aí eles pensam que são coisa, quer dizer, no nosso caso aqui no Brasil, dos brancos, né? Hipócritas, né? Porque eram católicos, estudavam o evangelho e maltratavam os negros, que eram irmãos, né? Então, você vê a dificuldade até da espiritualidade. Eu acho isso tão interessante, você não acha, Su? Porque eles botarem isso com clareza para a gente ver no livro, né? Tomar conhecimento, né? Que até a espiritualidade, até os que se propõem a vir aqui para te fazer bem, te fazer caridade, ainda tem esse preconceito, né? Ainda tinham, né? Esse preconceito. Porque eu acho que atualmente, até nos centros de Umbanda, você tira um dia para estudar o Evangelho, entendeu? Eu acho isso também muito interessante, É, porque é um aprendizado, né? É um só tem, aprendizado. tem muita gente falando que vários centros que não estudavam os livros, né, especialmente o Evangelho, estão estudando atualmente. Interessante isso, né? Porque tá assim, já está começando a ter até de repente uma vontade, está aparecendo, eles têm sentindo a necessidade, né, de estudar isso, porque Tem orientação pelos mentores superiores, exatamente, né? exatamente. Aí é o que está falando aqui nesse livro, que começaram Uma tentando. orientação dessa, né? Tentaram, mas os mentores antigos não queriam, então tentaram já por orientação dos mentores que estavam ali querendo melhorar, né? E aí o que aconteceu? O próprio essa veneranda entidade, que não falou quem é ainda, né? Que a gente sabe que a Emerciana está ali com o antenor, mas essa outra que ele falou que pelo jeito é um homem, né? Um aspecto masculino, ele tinha era um sacerdote e ele que já estava com esse amparo, então começou a fazer isso, né, melhorando, né? Vamos começar a estudar mais o Evangelho, entendendo, né, o que, que é realmente o que Jesus queria dizer, e daí eles vão começar a modificar. E os próprios mentores ali que estavam, né, incorporando, não precisa coisa de branco demagogo, né? Então é interessante que eles contam pra gente todo o que se passa daqui e do lado de lá. Por isso que é maravilhoso a gente estudar esse livro, porque a gente não fica sabendo só o que está acontecendo no nosso lado aqui, sabendo desse intercâmbio. Fala agora, Luciano, para depois Sandra Ferreira. Bom, eu vou entrar no assunto polêmico que eu sempre falo. Quem nunca trabalhou na Umbanda não pode criticar porque não conhece. Não conhece fundamento e muito menos candomblé. Desculpa falar isso. Se você não conhece, você não está em fala. Vou entender o seguinte. Quando Zé de Moraes ele veio com um caboclo chamado Sete Encruzilhadas, o espiritismo foi contra a Umbanda, se você não sabe. Isso é datado. Para quem não conhece, eu estou revelando, isso é datado. É. E esse caboclo, inclusive, foi feita uma mesa que o médium espírito, um médium vidente, ele viu que aquele caboclo era um jesuíta chamado Gabriel Malagrida, que ele foi defensor dos pretos, velhos e caboclos e vem transfigurado como essa figura que é o caboclo das Sete Cruzilhadas. Porque antigamente os antigos espíritos também tinham um certo preconceito em falar que Umbanda era baixo espiritismo. Vamos entender isso, são fatores históricos, então alguns aí não sabem disso. Então quando a gente fala, tem que tomar cuidado
com propriedade de fato. Às vezes, alguns que estão no espiritismo se acham superiores. Isso acontece, eu luto contra isso pra caramba. Porque, por exemplo, o caso de Francisco de Paula trabalha com Jaci e Gessi, preto velhos e caboclos. Tudo bem que estão modificados. Entendeu? E tem outros guias, como seus sentinelas. Alguns botam lá como lanceiros, outros colocam como figuras romanas, que não vai dizer que é Exu. Então vamos entender isso, que é um dos fatores primordiais, que aconteceu historicamente para quem não conhece esse fator. Então, por exemplo, o sincretismo religioso, os negros usavam isso porque o seu senhor de engenho iam proibir eles de cultuar seus orixás. Vamos entender isso. Era necessário que o São Jorge, que é dito como Ogum por aí, era necessário eles se esconderem atrás dessas figuras católicas para eles não serem açoitados pelos seus senhores de engenho. Questão histórica, tá lá. Vamos outra coisa. Quando se fala dos atabaques e tambores, se nós formos na parte científica da coisa, existia, quer dizer, tem um cientista, lançou um livro em 1989 chamado Mensagem da Água. Se eu mal me engano, o nome dele é Masura alguma coisa. Ele estuda como a energia nos afeta. Se nosso corpo 70% é feito de água e nosso cérebro mais ainda, ele descobriu através de uma música, tipo rock pesado. Ele viu como as moléculas da água se distorciam. Então, qualquer tipo de música ou qualquer ritmo, ele vai nos afetar, porque esse ritmo é a mesma coisa como um pensamento, como a raiva, como o ódio. E o atabaque, eles têm um fundamento para que isso aconteça. Lógico que os espíritos, eu li esse livro, inclusive, esse livro causou até polêmica em alguns grupos espiritualistas na época. A gente está numa parte mais científica, não dá para levar isso também a ferro e fogo, como toda casa acontece isso. Até porque eu vi coisas muito boas acontecendo. Realmente existe um pouco esse coisa enraizada de um bandista não querer se aprimorar, estudar o espiritismo devido à sua teimosia, o modo de vida. Alguns espíritos adentram já a casa espírita há muito tempo, de caboclos pretos velhos até sentinelas. A gente não pode levar isso a ferro e fogo, a gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais no dia de hoje, com esse mimimi pautado, dá até problema judicial. Vamos entender isso? A gente tem que tomar cuidado até com a nossa fala. Então, eu estou deixando bem claro que isso vai causar problemas, já dito o deputado Atila Nunes. Então, a Umbanda, os guias, eu não vou dizer que meu preto velho vai ser um preto velho, um caboclo vai ser um índio. Eu não sei o que está por trás daquela figura que está ali usando aquela roupagem, que foi muito claro. Eu acho que assim, todo umbandista deveria ler esse livro para ter um esclarecimento espiritual muito grande, para ele sair um pouco daquela coisa enraizada, mais tribal, né, mais umbanda, que eu aprendi tudo isso e seus fundamentos e entender uma evolução espiritual. Eu já fui em casas de umbanda que eles chamam de cristã, que eles já abandonaram muito esses estilos de roupagem baseado no evangelho, em palestras espíritas, até como os guias espirituais vêm de uma forma muito diferenciada, que é muito legal, entendeu? Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com nossa questão de ocupação de fala. Tenham cuidado com isso. É interessante o que você está vendo, né? Dessa experiência. Realmente, aqui a gente já viu, até na semana passada aí já falamos aqui o caso que o Caio Bachuto, que ele não queria atender um homem lá, só porque o homem estava trazendo recado de um preto velho. E ele falou, tá lá no livro, na história, foi contado, eu esqueci o livro, foi contado que você eu não me dou muito bem e não gosto de atender esses preto velho. Caio Bachuto, que a gente sabe que é um espírito que depois, né, continua a evolução, mas é aquele, nossa, aquela pessoa não conhece, ainda não está com aquele com Jesus, né, a mensagem de Jesus dentro do coração, para poder não ter preconceito com nada, como todos nós aqui que nós estamos ainda rastejando para chegar lá. Mas realmente acontece e é muito bom a gente estar estudando isso, né? A gente está tendo aqui o contato com essas diferentes visões. Sandra Ferreira, fala e depois com você a gente já vai ter que terminar, porque já está chegando a hora. Ana Sandra Ferreira agora. Então, só em relação ao que como é que é o nome dele? Esqueci agora, que Luciano, acabou de falar. Luciano, Hã? Luciano. Luciano, isso. Não é o espiritismo, né, que fica contra a Umbanda ou o Candomblé, são as pessoas que frequentam o São os espiritismo, espíritas, né? né? Exatamente. Mas o que eu queria falar é sobre aquela parte de animismo e mistificação. É, o animismo, no caso que eu aprendi e que eu consegui equacionar para mim,
não existe um outro espírito. Existe um medianismo quando é a mistura, por exemplo, a pessoa que psicografa e ela e está consciente do que ela está psicografando, é um medianismo, né? Agora, um que Medianismo. Medianímico, né? Que ele chamou ali, que o Jacobson trouxe. medianímico, isso. Medianímico, que tem a parte mediúnica, que você É está isso que eu estou falando. Esse aí é o que É está fazendo o exatamente isso trabalho que eu estou falando. corretamente, isso. E Deixa eu concluir meu eu raciocínio, não por entendi o que você favor, falou. senhora. Pode falar. Então, por quê? Porque tem o espírito olhando, mas a própria pessoa também está ali, de certa forma, traduzindo aquilo, né? Existe a psicografia mecânica, que não passa pela mente do médium. E aí é mediunismo puro, né? E outros tipos, né? Mas, assim, para verificar se há animismo, né? Acho que só mesmo com um vidente, né? Para observar se há um espírito ali. E a mistificação, né? Que muita gente acha que é o médium que está enganando, está sendo enganado. É um espírito, né? Que brincalhão, maldoso, né? Que vem se passar por outro. Aí chega um espírito dizendo, porque eu sou Dr. Bezerra de Menezes. E outros, né? Então, aí o médium, mas eu acho o médium que se deixa mistificar, ele está com problemas morais, né? De orgulho, de vaidade, né? Porque se é um médium consciente, ele vai analisar aquilo, vai ver que o doutor Bezerra de Menezes não fica para aí a toda hora, né? Então, assim, a mistificação não tem nada a ver com animismo. São coisas bem diferentes. É isso que eu queria colocar. Porque tem gente que chama o animismo, quer dizer, a pessoa está vendo que não tem ninguém ali, não tem nenhum espírito, e chama de mistificação. Por isso que eu falei. Não, porque não sabe o que é mistificação. Exatamente. Porque acha que o médium está enganando. Tá Né? inventando. Não é, a mistificação ele é enganado. Né? Mas ele também, a palavra também representa que você pode estar enganando. Ele tem os dois sentidos. Ele pode estar sendo enganado pelo espírito. Quando você mistifica, você mas no está espiritismo. Né? A pessoa pode estar fingindo. Mas no espiritismo, o médium está sendo enganado, né? E por problemas morais dele, porque nunca Exatamente. é à toa. Igual a vítima de uma obsessão, né? Nunca é à toa. É isso. Luciano quer falar de novo aí, porque botou no chat aqui que ele estava dizendo que era o movimento que tinha uma resistência, não é o espiritismo. Aí, no caso, ele esclareceu aqui no chat. Então, gente, agora já é 9 horas, eu tenho que fechar aqui, senão fica muito tarde, tá bom? A Carla voltou? Vai poder fazer a nossa oração final, Carla? Ela tinha saído. Voltei, minha conexão está muito ruim, mas eu consegui voltar. Mas o Sultânio, o Luciano está com a mão levantada. Já saiu, ele botou no chat. Tá. Então vamos lá, gente. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse estudo muito importante, cada vez mais enriquecedor para nós. Esse debate que a gente estabelece, que nos ajuda na compreensão desses conceitos trazidos pelos nossos queridos benfeitores espirituais. Que Deus abençoe esse trabalho bonito trazido da espiritualidade. Que Deus nos abençoe para que a gente possa ser capaz de interpretar esses estudos e passar adiante, e que a gente também consiga colocar todos esses ensinamentos em prática nas nossas lutas diárias. Cada vez mais. Obrigada, Jesus, e que possamos estar aqui novamente na próxima terça-feira. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Boa Deus. noite a todos. Beijo para todos, boa noite. Até Beijo. terça-feira que vem, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Su, quero